Quando eu abro um guarda-chuva, uma história vou chover. Quem quiser chover conosco, guarda-chuva deve ter. Olá, crianças, tudo bem? Aqui é a tia Keila. Hoje, 4 de maio de 2020. Gente, o que será que esse guarda-chuva tem a ver com a nossa aula de hoje? Vamos ver quem adivinha? Exatamente. Eu comecei hoje com um poema da Silvia Ortoff, que está lá no livro de vocês, e daqui a pouco nós vamos estudar sobre ele, ok? E o tema da nossa aula de hoje é a variação linguística. Por que, tio? O que é uma variação linguística? A variação linguística, ela é a reflexão da língua, pois a língua está presente no nosso dia a dia. Por isso que esse assunto de hoje é muito importante, que nós devemos aprender. E essa variação linguística, ela tem duas características. Ela pode ser formal e ela pode ser uma linguagem informal. Gente, a língua, ela é um instrumento vivo de comunicação e ela vem sofrendo transformações de acordo com o tempo. E ela pode variar de região para região, de idade, né, através da idade, através do grau de escolaridade entre as pessoas e também através do contexto, de diferentes contextos. Como assim diferentes contextos? Por exemplo, quando eu vou gravar as videoaulas para vocês, ou quando eu estou na sala de aula, eu procuro o máximo possível em usar a linguagem formal, procurar palavras corretas para transmitir o conteúdo para vocês. E quando eu estou na minha casa ou quando eu estou com os meus amigos, eu não me preocupo muito. Então eu vou usar a linguagem informal. Eu uso gírias, eu digo, e aí galera, como é que vai? Entenderam? E para a gente entender um pouco melhor, condensar essa aprendizagem, vamos ao vídeo? Então, nosso objetivo é diferenciar a linguagem formal de linguagem informal, sabendo utilizá-las em contextos adequados. Então, durante a nossa aula e no finalzinho, nós vamos compreender e diferenciar essas duas linguagens, a formal e a informal, e saber utilizá-las em contextos adequados, ok? E o nosso título é a variação linguística, o nosso tema de hoje. Variação linguística, o que é isso? São todas as línguas do Brasil. Podemos observar nessa imagem um rostinho de vários personagens de várias regiões, cada um com a sua variação linguística. Variações linguísticas correspondem às variações que uma língua apresenta em função das condições sociais, culturais, regionais e históricas em que é utilizada. Uma dos principais das variedades da língua é a dinamicidade. As línguas mudam, variam ao longo dos tempos, de região para região, de homem para mulher, de jovem para idoso, de pessoas escolarizadas para não escolarizadas e etc. Perceberam aí que as linguagens, elas mudam, elas variam ao longo do tempo, de regiões, tá? Também de pessoa, de homem para mulher. Quando o homem vai cumprimentar o outro, ele tem uma linguagem, né, própria dele, e a mulher também. As mulheres muitas vezes quando se encontram, e aí, tudo bem, amiga? E os homens, e aí, cara, beleza? Então é exatamente isso, essas são as variações linguísticas. As variações dos jovens e dos idosos também têm uma linguagem variada, uma linguagem diferenciada. Okay? Nós temos aqui a definição. Linguagem formal é aquela em que se usa o padrão formal da língua, isto é, aquela ensinada na gramática,
e seu uso se dá em situações mais formais. Já o padrão informal da língua é aquele usado em situações que não requer tanto rigor, como nas conversas com amigos ou com a família. Então, essa linguagem formal, a gente tem que seguir esse padrão da norma culta, né? Esse padrão da língua, o que é ensinado nas gramáticas, a forma correta, a conjunção das palavras, as palavras certas. E já a informal não, ela é mais simples. Nós temos aqui a linguagem, exemplo de linguagem formal e informal. A gente está muito cansado, nós estamos muito cansados. Caramba, estou perdido e não sei chegar no hotel. Estou perdido e não sei chegar ao hotel. E aí, como você anda? Olá, como você está? Perceberam essa variação? Perceberam aí nesses exemplos a linguagem formal e a linguagem informal? Viu? A gente na linguagem formal, nós usamos muito o a gente, né? Que foi trocado lá no formal por nós. O tá, né? Que também foi trocado pelo estamos. Caramba, que é uma gíria, né? Estou perdido e não cheguei ao hotel, aqui no lugar no hotel, na informal. E aí, que também é uma gíria que todo mundo usa, uma forma de cumprimento. Como você anda, o você, né? Que aqui na linguagem formal é o você. Olá, como você está? Então, gente, essa variação ela é muito interessante e é como eu falei, uma reflexão da linguagem, a reflexão da língua. É você perceber em que momento você vai poder usar a linguagem formal e a linguagem informal. Isso não quer dizer que você vai poder falar palavras erradas, não. Nós estamos falando de linguagem formal e informal. Nós temos aqui o registro de outros exemplos, né? Aqui da norma culta, que é do formal. Eu a vi ontem. Isso é muito bom para nós. O trabalho era dificílimo. Tire a carrapeta da torneira e conserte-a. Todos têm conhecimento dessa questão. Retire-se daqui. O homem interpelou-me aos gritos. Faltam 5 minutos para acabar a aula. O diretor pediu para eu vir aqui. Essa coluna, por sua vez, ela apresenta os mesmos usos ajustados de acordo com a norma culta da língua. Perceberam? A forma de falar, né? A forma culta, é o jeito formal de falar com as pessoas. E isso cabe a nós sabermos refletir, sabermos entender quando nós vamos usar essa linguagem formal, ok? E nós vamos ter agora, né, o registro do coloquial, que também é a linguagem informal. Nós podemos falar informal ou coloquial. Eu vi ela ontem. Isso é muito bom pra gente. O trabalho era uma parada sinistra. Você tira um negocinho da torneira e conserta ela. Todo mundo sabe esse negócio. Se retire daqui. O cara veio pra cima de mim berrando. Falta 5 minutos para acabar a aula. O diretor pediu para mim vir aqui. Essa coluna apresenta usos muito comuns na oralidade, mas que tem que ser evitada, porque aqui tem muitas maneiras erradas de serem faladas. Todavia, até mesmo em contexto em que a fala culta é requerida, devemos ter o cuidado para não cometermos erros, né? Desvios, falar errado. Aqui tem umas conjunções que não estão corretas, né? Pra mim, vim, aqui não está correto. Então, gente, espero que vocês tenham entendido e voltem ao vídeo quantas vezes for necessário. Olá, crianças, voltei. E agora eu quero ter certeza se vocês assistiram realmente o vídeo e entenderam a definição da linguagem formal
e da linguagem informal? Quem aprendeu? Quem ouviu direitinho o vídeo? Sabe me dizer? Exatamente isso. Vejo que vocês ouviram o vídeo direitinho. E o nosso objetivo? Será que nós vamos alcançar nesta aula de hoje? Pois o objetivo é diferenciar a linguagem formal de linguagem informal, sabendo utilizá-las no contexto adequado. Lembra quando eu falei dos contextos, dos diferentes contextos, das diferentes regiões, dos diferentes lugares de onde nós estamos, das pessoas com quem nós estamos conversando? Então, essa linguagem formal e essa linguagem informal, ela começa a se manifestar de acordo com o momento em que nós estamos vivendo, com as conversas que nós estamos tendo, ok? Agora, vocês vão pegar o livro Buriti Mais, de língua portuguesa, e vão realizar a atividade na página 17. A atividade, você vai identificar a linguagem, né? O que os personagens estão falando. Tem uma imagem aí de duas pessoas, eles estão falando, então você vai identificar essa linguagem. E também vocês vão escrever F para a linguagem formal e ir para a linguagem informal lá na questão 5. E na questão 6, vocês vão reescrever as frases, né, que estão na linguagem informal, e as expressões sublinhadas vocês vão colocá-las na linguagem formal. Então tem que ter muita atenção. Qualquer dúvida vocês me perguntem. E na 7ª questão, vocês vão escrever uma frase em linguagem formal. Eita, essa daqui vocês têm que pensar bastante, tá? Para vocês escreverem uma frase na linguagem formal. Depois, vocês vão reescrever essa frase que vocês fizeram numa linguagem informal, ok? E agora, para concluir, bem aqui no cantinho, tem, né, o poema, quando eu comecei hoje a nossa videoaula, o poema da Silvia Ortoff, que é assim: quando eu abro um guarda-chuva, uma história eu vou chover. Quem quiser chover conosco, guarda-chuva deve ter. Perceberam que, além de ser um poema, poderia ter uma linguagem informal? Só que a Silvia, ela usou a palavra conosco, né? Então, o texto, que no início a gente achava que ela poderia estar colocando assim com a gente, né? Então ela colocou conosco para que o texto tivesse esse sentido, né? Um sentido formal, ok? Então vamos lá na atividade, página 17, realizar, e depois vocês enviem para a tia conferir, tá? Beijo!